Vamos ficar de pé e ler a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4. Nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Colossenses, capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. A palavra de Deus diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Amém. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra que nos foi deixada, direção, luz para o nosso caminho, Pai. Palavra que não nos permite permanecer no erro, que nos mostra o caminho da verdade, e é essa palavra que nós queremos ouvir esta manhã. Não queremos ouvir algo que venha confortar o nosso ego, pelo contrário, queremos a Tua verdade, que transforme as nossas atitudes, que mude a nossa vida, Pai, porque não queremos apenas ouvir, mas sim praticar a Tua palavra. E te pedimos que o Espírito Santo venha ministrar sobre nós. Coloco para isso a minha vida em Tuas mãos, clamando pelo Teu poder, pela Tua unção, para que eu seja capaz de transmitir aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Orando por isso, Pai, com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, o apóstolo Paulo, aqui na sua carta aos Colossenses, uma das suas cartas que ele escreve da prisão, por isso ele faz a menção de estar algemado, e isso é literal, ele realmente estava em prisão, era prisioneiro quando escreveu esta carta. E no versículo 3 aqui do capítulo 4, ele começa pedindo uma oração. Na verdade, ele está fazendo à igreja lá um pedido de oração. E ele está dizendo à igreja: orem por mim. Esse é o pedido de Paulo: orem por mim, para que a palavra seja manifestada, seja revelada. É o que ele fala no verso 3, suplicai, ao mesmo tempo, também por nós. Ele fala aqui no plural, se referindo aos pastores, aos pregadores da palavra, aos apóstolos daquele tempo, que levavam a palavra de Deus. Então ele diz à igreja: orem também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Foi por causa de eu falar que eu estou preso, mas o que eu peço é que a igreja ore, não apenas pela minha liberdade, mas para que a palavra seja aberta, e não somente por mim, mas por nós que estamos fazendo isso, para que a gente continue pregando, para que não hajam obstáculos à pregação da palavra, para que ela chegue a mais pessoas. É isso que ele está pedindo para a igreja, a oração, para que isso possa motivar os pregadores e também abrir as oportunidades para que essa mensagem do Evangelho seja pregada. E ele chama isto abrir a porta à palavra. Que essa palavra seja recebida de portas abertas, que hajam corações dispostos a recebê-la, que os obstáculos contra ela, contra a ministração dela, caiam por terra, para que ela possa ser ministrada a todos nós. Então, ele faz essa oração, e ele pede que a igreja faça isso, e há uma razão muito importante, porque quem prega a palavra, quem compartilha o Evangelho, não o faz no seu próprio poder, mas o faz no poder do Espírito Santo. Nós não pregamos a palavra por nossa própria vontade. É um dever que temos, e eu digo temos, todos os cristãos, como nós ouvimos semana passada, terminando o Congresso de Missões. Isso é um dever de toda a igreja. Todo cristão é, por natureza, um missionário. Tem o dever de ministrar essa palavra. Só que isso não depende apenas da nossa vontade, ou da nossa eloquência, ou do nosso conhecimento, mas depende principalmente da ação do Espírito Santo. Por isso, o motivo de oração do apóstolo Paulo. Porque sem a inspiração do Espírito Santo, aquilo que nós temos para dizer
não vai convencer o homem. Porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A obra de convencimento é do Espírito. O pregador é um instrumento, é o canal, mas aquele que vai pegar a palavra e colocá-la no coração e convencer o mais duro dos corações a se dobrar diante da verdade é o Espírito Santo. E isso é muito importante que todos nós tenhamos este conhecimento. E para que eu possa experimentar este poder e esta inspiração, eu preciso estar debaixo desta unção, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, refletindo essa manhã sobre a oração de Paulo, pensando como pensamos na semana do Congresso de Missões, que essa é uma função de todos nós, talvez todos nós precisamos desta oração, que Deus nos abra a porta à palavra, que Deus tire de nós a acomodação, a timidez, que Deus tire de nós a covardia, para que a gente possa ter as portas abertas para ministrar a palavra. Mas para que essa oração realmente faça efeito, nós temos que ter algumas ideias transformadas. E é daí que eu quero tirar a mensagem dessa manhã. Em primeiro lugar, eu preciso concordar com a afirmação de Paulo. Veja, no versículo 4, ele diz no 3 que precisa da oração, porque ele prega Jesus e ele está algemado por causa disso. E no verso 4 ele diz, para que eu o manifeste. Agora, como é que termina o verso 4? Como devo fazer. A palavra empregada aqui é dever. Então, Paulo encara a pregação como um dever. Não é uma opção, não é uma possibilidade, não é algo que eu, de repente, posso fazer ou não fazer. Ele coloca como um dever. E nós, irmãos, hoje no mundo atual, não gostamos muito de ter deveres. Nós preferimos ter direitos. Muitas pessoas hoje vão à igreja à procura dos seus supostos direitos. O que eu tenho direito como filho de Deus? O que eu posso reivindicar de direitos na posição em que Cristo me colocou? Algumas igrejas até ensinam isso, que você reivindique direitos, que você pense nos direitos que você tem por ter um dia se rendido a Jesus. Mas poucos falam dos nossos deveres. E eu quero dizer para você, sim, nós temos alguns direitos, mas temos também muitos deveres, tá? Talvez a gente não entenda essa necessidade, mas Paulo diz, ele não se vangloria por estar preso por causa de pregar, porque ele diz, eu simplesmente cumpri o meu dever. Então não é algo que a gente possa reivindicar algum tipo de mérito, porque fiz isto. Eu preguei, eu falei de Jesus para uma pessoa e ela se converteu. Poxa, eu estou ficando bom nisso. Não, você cumpriu um dever. E Jesus foi bem claro quando falou disso. Ele disse, quando nós fazemos tudo o que devemos fazer, podemos ser chamados de servos inúteis. Foi Jesus que disse isso? Ou eu que estou inventando? Foi ele que disse. Veja, mesmo eu fazendo tudo o que eu devo fazer, ainda estou na qualidade de servo inútil. Cadê o mérito? Cadê a exaltação? Cadê o aplauso? Eu cumpri um dever. E o que eu devo fazer, ninguém tem que me aplaudir ou me reconhecer por ter feito. Eu não fiz nada além do que deveria ter feito. Não fiz nada que seja merecedor de algum tipo de mérito ou aplauso. E Paulo mesmo, ele diz isso dele próprio, que talvez a gente aqui possa louvá-lo. Poxa, ele está preso, porque pregou o Evangelho. Que coisa bacana, não é? Mas ele não quer a glória. Ele simplesmente diz, eu estava cumprindo o meu dever. Então, a primeira questão para nós hoje é, entendemos que pregar é um dever? Que falar das coisas que conhecemos em Cristo, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Eu conheci Jesus, eu conheci a verdade, e agora eu propago esta verdade, eu tenho este dever. Essa é a primeira premissa para que a gente possa desenvolver o resto do raciocínio, senão não tem. Se você já acha que está isento disso, que isto não é um dever seu, não, o pastor que pregue lá, os diáconos, alguém que tem algum cargo. Deus não instituiu cargos simplesmente para dar a estes a incumbência da pregação. A incumbência da pregação foi dada a todos os discípulos. Discípulos são aqueles que aprendem com o mestre. E eu acredito que Deus nos mandou fazer discípulos. Nós vimos semana passada isso no texto. Fazei discípulos de todas as nações. Deus não falou, faça crentes que esquentam bancos de igreja. Faça convertidos para que seu nome fique registrado com uma igreja de 10 mil membros. Ele disse isso? Ele disse, façam discípulos. E se todos são discípulos, todos têm que pregar a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender para poder compreender o resto de toda a mensagem é, eu tenho este dever. Tenho? Você tem? Eu tenho? Todos nós temos, entendemos isso, ponto pacífico. Bom, eu tenho um dever. E se é um dever, eu devo fazer. Mas eu não posso fazer um dever que eu não sei fazer. Eu não posso fazer um dever que eu não estou capacitado a fazer. Eu não posso cumprir um dever que eu não estou apto para fazer. E quem está apto para pregar? Na verdade, irmãos, ninguém. Ninguém está apto para fazer coisa alguma na obra de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos que nós nem sabemos orar como convém. Ora, se eu não sei orar, que é a coisa mais simples do mundo, falar com Deus, como é que eu vou saber pregar? Pensa bem, nem orar direito a gente sabe. E aí ele diz, mas o Espírito Santo nos assiste nesta dificuldade e nos ensina a orar, até com gemidos inexprimíveis. Então veja, o que eu não sei fazer, quem é que me ajuda a fazer? O Espírito Santo. Quem é que me ajuda a pregar? O Espírito Santo. Aí você diz, poxa, aquele pregador é bom, aquele pregador, ele não é bom. Ele está ungido pelo Espírito Santo. Se você estiver ungido pelo Espírito Santo, você pregará tão ou melhor do que ele. Entende isso? O efeito da sua pregação será tanto ou maior até do que o dele. Irmãos, a gente sabe quantas pessoas se converteram na pregação do evangelista fulano de tal, porque alguém achou que foi lá e contou quantos vieram à frente. Mas você não sabe quantos se converteram com a pregação simples da irmã Mariazinha lá do Coque Santo. Você não sabe quantos se converteram com o trabalho de uma simples senhora, de um simples senhor, que pregou o evangelho na sua simplicidade e pode ter alcançado mais gente. Porque se alcançou 1 ou 10, quem fez isso foi o Espírito Santo. É Ele quem convence. Nós, os instrumentos. Mas o problema é que a gente está acostumado a olhar para os instrumentos. Mas a gente tem que se acostumar a ser um instrumento. E não admirar os instrumentos, ou aplaudir os instrumentos, até porque os instrumentos não precisam de aplausos. O que você precisa é também ser um instrumento. Eu estou dizendo para você desvalorizar o que Deus está fazendo através de alguém, mas que você também pense, eu posso ser um instrumento. Eu também posso ser ungido pelo Espírito Santo. Com aquilo que eu tenho, Ele pode me usar. Se alguém tem mais, ele usa mais, de outra maneira, de outra forma, para outras pessoas. O apóstolo Paulo foi o mais abrangente dos apóstolos, mas não quer dizer que ele foi melhor do que os outros, mas ele tinha uma cultura maior, Deus deu a ele espaço em lugares onde outros não foram, falou a gentios, falou em lugares onde outros não conseguiram ir, e por isso teve registrado esse número de igrejas que abriu e tal. Mas não quer dizer que a unção sobre os outros não era a mesma. Era apenas diferente. O apóstolo Pedro, um homem sem grandes estudos, um pescador simples, na sua primeira pregação foram 3.000 pessoas que se converteram.
E não tinha a eloquência de Paulo, nem o conhecimento de Paulo, porque não é a eloquência, o conhecimento que promove uma transformação, mas é o poder do Espírito Santo. Então eu preciso entender, eu preciso pregar. E para pregar eu preciso unção. E a unção, aonde eu busco. E aí, irmãos, é outra coisa que a gente fica vendo tanta bobagem sendo dita nas igrejas, né? Olha, hoje é o culto da busca do poder. Hoje nós vamos buscar o poder do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não vier, a gente força ele a vir, tá? Assim que funciona o negócio. Queridos, a fonte de toda a unção, certamente, é o Espírito Santo. Veja o que diz João, capítulo 7. João 7, 37 e 38. Jesus fala assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha aonde? Venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Está aí um símbolo do fluir do Espírito Santo. Sobre a vida de quem vai a Jesus. Não é sobre a vida de quem vai ao culto de busca. Você entende? É sobre a vida de quem vai a Jesus. E ali então está a fonte de todo poder. Veja o que diz Marcos capítulo 11, verso 23. Evangelho segundo Marcos capítulo 11, versículo número 23. Está escrito: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Quem crê, vai acontecer, porque você acredita. Fonte da unção, o Espírito Santo. Quem crê, certamente vai receber. E vai ser o instrumento que Deus deseja usar. Um instrumento ungido pelo Senhor para ser usado. Então, eu creio que eu preciso pregar, creio que preciso do Espírito Santo, sei que a fonte é Jesus, tenho fé que Deus vai usar a minha vida, então certamente Ele fará e Ele fluirá através de mim. Citando o profeta Isaías, vamos ler Isaías capítulo 50, versículo 4 e versículo 5. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 50, 4 e 5, diz assim: o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Quem fez o que fez na vida de Isaías? O Senhor Deus. Isaías, quando foi chamado, eu citei isso semana passada, ele disse assim: não, eu não tenho condição, eu sou um homem de lábios impuros. Aí Deus disse: eu vou resolver o seu problema. Você conhece a história, veio um anjo, tirou uma brasa do altar, tocou com essa brasa a boca de Isaías e disse: agora os teus lábios estão purificados. E aí ele vai dizer, já no adiantado do seu ministério, que o Senhor Deus deu a ele língua de eruditos, para que ele saiba dizer boa palavra ao cansado. Veja, o saber dizer não está nos nossos atributos pessoais. O saber o que dizer está no poder do Espírito Santo, que dá a palavra certa na hora certa. Às vezes a nossa intelectualidade, ela até é boa, mas ela fala na hora errada. Não é aquela da unção, não é aquela que toca no coração, ela toca de repente apenas na mente, mas não transforma a existência do homem. Isaías depois entendeu isso, não, foi o Senhor que me deu isso tudo, Ele me deu essa língua de eruditos, Ele me desperta todas as manhãs, o Senhor me abriu os ouvidos, mas olha o que ele diz: eu não fui rebelde, não me retraí. Qual é o problema de alguns de nós, irmãos? Que nós somos rebeldes ao que Deus quer fazer. A gente se retrai e deixa de fazer o que teria que fazer. Se eu tenho que pregar, sou eu que tenho que fazer. Mas se eu me acovardar, se eu me diminuir, se eu disser que não sou capaz, e de fato não sou, mas se a unção estiver sobre mim, eu terei a língua de eruditos, eu terei o ouvido para ouvir a voz de Deus e farei o que Ele quer que eu faça. A única coisa que eu não posso fazer é me acovardar, é me retrair. Então Isaías disse: como eu não me retraí, tudo isso aconteceu.
Agora, se você se retrair, Deus não vai forçar ninguém a fazer o que Ele quer que faça. Mas nós vamos ter as consequências da desobediência. Entende isso? Deus não vai forçar, mas você não pode se retrair. É uma coisa que a gente tem que entender. Em Isaías 35, versículo 5 e versículo 6, está escrito: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Veja, quando você crê, Deus pode fazer muito mais do que você espera. E você pode ser aquele que vai levar a boa nova, vai levar a salvação, vai levar a vida àquele que está morto. Vai ver o deserto se transformar num rio. Você, através de você, que obedece a Deus, que se coloca à disposição, que dá a sua boca para o Senhor usar, e isso tudo pode acontecer. E isso tudo é feito, segundo diz Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 11, ele diz que todas essas coisas vão se realizar nesse poder. E ele fala assim no verso 11 do capítulo 8, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. A pergunta é, habita em você o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Você é a habitação do Espírito Santo. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Foi o Espírito Santo. Esse Espírito habita em você, você é a sua habitação, você é seu templo. Se você é crente, isso é verdade, porque todo cristão é o templo do Espírito Santo. Então, é no poder do Espírito Santo que você vai fazer isso. Ele também vai vivificar o seu corpo mortal. Ele também fará com que você ressuscite. Ele também te capacitará a fazer tudo aquilo que Deus quer que faça, que seja feito. E não há limite para esse poder agir. Um poder que ressuscita é um poder que pode fazer qualquer coisa. E é nesse poder que nós precisamos crer. Ainda em Romanos, no capítulo 15, agora no versículo número 19, o apóstolo Paulo, ele continua dizendo o seguinte: por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Veja, ele diz qual é a área de atuação dele. Ele tem divulgado o Evangelho desde essa cidade até a outra, toda essa região. Mas como que ele faz isso? Como está escrito aqui? Força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Quem moveu Paulo? O poder do Espírito Santo. Quem vai mover a sua boca? O poder do Espírito Santo. Mas quem é que tem que abrir a boca? Você. Como diz a Bíblia, abre a tua boca e eu te encherei. Mas a boca fechada não é aberta por Deus. A porta fechada não é arrombada pelo Senhor. Você entende como é que Deus trabalha? Eu abro a boca e Ele enche. Eu abro o coração e Ele enche. Eu me coloco à disposição e Ele faz através de mim. É assim que Deus trabalha. Deus não tem robôs, Deus não nos guia por cordinhas, Deus tem pessoas que Ele criou com livre vontade para submeterem a sua vontade ao senhorio dEle. Mas esta submissão deve ser voluntária e não forçada. E é isso que nós temos que entender, o senso de dever e aquilo que devemos fazer em relação a este senso de dever. E então chegamos ao entendimento de que temos que pregar. E agora temos que entender o que temos que pregar, porque isso também é importante. Saber que eu tenho que pregar, todo mundo já sabe. Agora, o que eu tenho que pregar? Veja o que diz, volta lá em Colossenses, capítulo 4, onde nós lemos 3 e 4. Vamos ler agora o verso 6, que a gente não leu no início. Está escrito assim, pelo apóstolo Paulo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Há um dever que nós temos de responder aos questionamentos
do Evangelho que nós vamos pregar, porque temos que pregar e o faremos no poder do Espírito Santo. Mas de que maneira temos que fazer? Com palavras temperadas com sal. E isso aqui é muito sugestivo, porque Jesus disse que nós seríamos o sal da terra, irmãos. E o sal, ele dá gosto, ele dá sabor. Jesus disse, se ele for insípido, não tem como restaurar o sabor. Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. E a Bíblia está dizendo que agora que eu sei que tenho que pregar, que eu preciso me submeter ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é absolutamente bom nisso, irmão, sabia? O Espírito Santo é infinitamente melhor do que qualquer um de nós. Quando a gente prega no poder do Espírito Santo, a palavra faz o seu efeito. Quando a gente prega no poder da nossa mente, do nosso intelecto, somos nós que estamos dizendo as coisas e as coisas não funcionam direito. E um grande risco temos de dizer alguma bobagem. Mas quando é no poder do Espírito Santo, a palavra é temperada com sal. Aquele sal que dá gosto e dá sabor. Aquele sal que deixa o gostinho de quero mais, né? Você já comeu um saco de batata frita? Quanto mais você come a batata frita, mais você quer comer a batata frita. Isso é o sal. O doce também funciona assim. Por isso ele diz aqui que a gente tem que ter uma palavra agradável. Entenda o que é uma palavra agradável. A palavra agradável não é aquela que vai agradar o ouvinte. Porque o que agrada o pecador é saber que o seu pecado não tem efeito. É saber que o seu pecado não é tão grave, é saber que ele pode continuar do jeito que está, que o céu vai estar aberto para ele. É isso que agrada o pecador. Então, quando a Bíblia fala que a palavra tem que ser agradável, não está dizendo para a gente fazer cosquinha no pecado do pecador. Diz assim, não, você pecou, mas sabe, Deus te ama. E mesmo você sendo adúltero, Ele vai te levar para o céu. Sabe, olha, Deus te ama, mesmo você sendo um roubador, Ele vai te dar uma vaguinha lá, sabe, porque Deus é amor. Isso é uma palavra agradável. Quem é que não quer ouvir isso? Hã? Vai na cadeia pregar isso. Você vai ser, né, aplaudido, né, acolhido, vai ser uma maravilha. Está todo mundo no céu. Não, agradável não é isso. A Bíblia fala que a pregação do Evangelho deve ter como principal teor o arrependimento. A pregação do arrependimento, o Senhor disse que em seu nome se pregasse o arrependimento a todas as nações. Arrependimento é a pregação. Por si só, não é uma pregação agradável. Porque para falar de arrependimento, eu preciso falar de pecado. E falar de pecado não é agradável, principalmente falar do pecado dos outros, né? Diz assim, olha, isso que você está fazendo não é justo diante de Deus. A justiça de Deus não contempla esse comportamento. E esse comportamento te afasta de Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías 59 que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, esse procedimento está te afastando de Deus. Isso não é bom de dizer para ninguém. Mas isso não precisa ser dito de maneira agressiva. Agradável, no sentido de temperado com sal, é você saber falar. Saber falar a verdade sem omiti-la, mas também sem agredir com a verdade. Essa é a sabedoria que só o Espírito Santo pode dar, que só Ele pode nos conceder. E é assim que nós devemos pregar. Palavra temperada com sal, com cuidado. Cuidado de falar apenas aquilo que o Espírito Santo mandar. Saber calar, talvez seja a parte mais difícil para os pregadores, sabia? Saber até onde ir. Saber que, de repente, até ali foi o Espírito Santo, mas a última frase já não foi dele, já foi sua. Até ali era o Espírito que estava governando, mas você não soube parar na hora certa. Você se empolgou, você começou a achar que você era bom, e aí você avançou um pouquinho mais. Saber calar. Irmão, que Deus nos deu discernimento quando a gente prega, da gente saber a hora de parar de pregar. Porque senão você fica um crente chato do inferno, sabia? Que ninguém aguenta te ouvir. Você satura o pecador, sabe? É como se você virasse um sanguessuga que grudou no camarada. E aí perturba, até ele não aguentar mais. Depois de você, ele não quer ver mais nenhum crente na vida dele. Porque você já fez um desserviço, encheu a paciência do camarada.
Aprenda a deixar ele com sede. Aprenda a dar aquela batatinha frita e deixar ele pedir mais. Entendeu? Não atocha ele de batata frita, não, irmão. Vai fazer mal, vai enjoar o camarada. Então, dá aquele gostinho de quero mais. Fale somente o necessário. Pense naquela placa do motorista de ônibus, sabe? Fale somente o necessário com o motorista. Ainda tem essa placa no ônibus? Só fale o necessário. Porque quando fala mais, acabou. O problema da gente que gosta de pregar é falar demais. É estender demais, é ir além do que precisava. Já estava bom, já podia parar por ali, mas a gente se empolgou. E a gente foi além, já não precisava. E aí, de repente, o efeito se torna contrário. E para que isso seja verdade, a palavra chegue no coração daquele que precisa, a gente precisa também ter a boca limpa. Boca limpa. Boca limpa é o quê? Dente escovado? Também é bom, né? Também ajuda. Você vai pregar no pecador, né? Aquela boca de, né? Aquele bafozinho, né? De esgoto, também não pega bem. Mas a boca limpa que eu estou te falando é aquela lá de Isaías, que ele mesmo constatou nele. Vamos ler o texto em Isaías capítulo 6. Não precisou ninguém dar um toque em Isaías, dizer, Isaías, você está com a boca suja. Não precisou, ele mesmo sabia. Isaías 6,5 diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Essa boca limpa que nós precisamos, ela é uma luta diária, porque o mesmo problema de Isaías, eu acho que é o problema de todo mundo aqui. Alguém aqui trabalha no céu? Alguém aqui trabalha no paraíso? Você trabalha numa empresa de crente que só tem crente. Alguém pode trabalhar. Alguém trabalha aqui na empresa de crente que só tem crente? Ah, ele trabalha. E pode ser que de vez em quando ouça um palavrão. Trabalha numa empresa de crente que só tem crente. Né? Mas a maioria de nós não trabalha numa empresa de crente, só tem crente. A gente habita no meio de um povo de impuros lábios. E isso acaba contaminando a gente acaba absorvendo os impuros lábios. E aí, para a gente pregar a palavra agradável, temperada com sal, a gente tem que ter os lábios limpos. E sabe do melhor de tudo? É que aquele que é grande para operar essa limpeza é o próprio Senhor. É o próprio Espírito Santo, é o próprio anjo de Deus operando na nossa vida. Mas nós precisamos, como Isaías, reconhecer. Eu sou impuro. Eu preciso dessa limpeza. E não a gente dizer assim, mas todo mundo fala isso, por que eu não posso falar também? Essa palavra já nem mais palavrão, já virou comum na vida de todo mundo, por que eu não posso dizer? Até na televisão se fala torto e à direita. Eu preciso ser diferente. Eu preciso recusar isso. Eu preciso reconhecer a minha impureza para que o Espírito Santo venha me limpar. E então eu tenha uma boca que possa ser boca usada por Deus. E veja, o que Deus usa precisa ser limpo. Um cirurgião, quando vai fazer uma cirurgia, ele pega os instrumentos que a instrumentadora dá para ele, e ela tirou esses instrumentos do esgoto. Não tirou do esgoto. Estavam todos esterilizados, estavam todos asseados, limpos, no calor, estavam todos eles estéreis. Assim é um instrumento que Deus quer usar. Tem que estar limpo. E muitas vezes, para estar limpo, tem que passar pelo fogo. A boca de Isaías foi queimada com a brasa do altar. O instrumento que a gente esteriliza é aquecido no fogo para ficar estéril, para ficar limpo. Então nós temos que entender que boca suja não prega para ninguém. E de uma fonte não podem sair dois tipos de coisas alternadamente. A fonte boa só pode sair coisa boa. A fonte ruim só pode sair coisa ruim. Então não dá para viver uma vida de palavras ruins lá fora e depois, quando for pregar, falar bonitinho. Tem que falar bonitinho em toda e qualquer circunstância. Dá para entender isso?
porque isso tem que ser um hábito na sua vida. Falar corretamente tem que ser um hábito em todos os momentos, porque de uma mesma fonte não sai coisa boa e coisa amarga. De uma mesma fonte só pode sair a coisa da natureza daquela fonte. Se ela é boa, tem que sair coisa boa. Então você quer pregar, comece a limpar a sua boca. Comece a não se conformar com os palavrões que escorregam pela sua boca. Comece a não se conformar quando você dá topada na canela, na ponta da mesinha de centro e diz uma bobagem. Comece a não se conformar com isso. Se você quer pregar, se você quer cumprir o dever que você tem diante de Deus, se você deseja isso, isso tem que ser trabalhado na sua vida, como foi trabalhado na vida de Isaías. Em Isaías, ainda no capítulo 42, no versículo 3, está escrito assim: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Jesus usou estas palavras, as atribuindo a Ele próprio. A pregação do Evangelho não é para apagar a chama que já está apagando. Não é para quebrar aquilo que já está quebrado. A pregação, ela é enfática, ela é contra o pecado, mas ela visa a restauração. Ela visa consertar o que está quebrado. Ela visa acender o que está apagado. Lembre disso, porque isso é parte do nosso trabalho. Falar diretamente àqueles que enganam e são enganados, mas falar com equilíbrio, falar com palavras temperadas com sal. Quando o nosso objetivo, irmãos, é glorificar a Deus e não glorificar a nós mesmos, a gente consegue até dar uma palavra de disciplina, cheia de poder, cheia de unção, para despertar e para salvar. Mas depende do propósito, depende do objetivo. Até para dar uma bronca, a gente tem que ter sabedoria. Até para trazer uma palavra dura, a gente precisa ter sabedoria. Use o sal. Use o sal, é bom, mas com moderação, né, irmãos? Sal demais, como tudo que é demais, faz mal. Tudo que é excessivo faz mal e acaba se tornando prejudicial. Sal, ele cura, sal, ele conserva, é usado como um conservante para a carne no tempo que não tinha geladeira, né? Ele cura feridas, ele tem poder curativo, mas ele assim precisa ser usado por cada um de nós. E por último, para você não esquecer, quando a gente pregar o que tem que pregar, quando a porta da palavra for aberta, pregar as coisas de Deus, e não as nossas coisas, não as nossas opiniões. E para isso a gente tem que ser cheio do poder do Espírito Santo. Para terminar, abra comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, no versículo 15 e no versículo 16 de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Está escrito assim: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Quando começou a falar, caiu o Espírito Santo. Testemunho de Pedro. Caiu o Espírito Santo. Sobre todos, inclusive sobre ele mesmo. O Espírito Santo primeiro em você, para depois também, através de você, tocar nos outros. Que a gente cumpra esse dever. Cumpra com alegria. E façamos a oração que Paulo fez aqui. Senhor, ore pelos irmãos, ore por cada um aqui, que o Senhor nos abra a porta à palavra, que apareçam as oportunidades, que você não perca as oportunidades, nem as estrague falando demais, que você seja simples e objetivo, trazendo uma palavra, porque isso é o nosso dever. E se há alguma sujeira na boca, fale para Deus: Senhor, eu reconheço. Eu sou um homem de impuros lábios, vivo no meio de pessoas de lábios impuros, e eu preciso do Senhor, que o Senhor me limpe essa manhã. Vamos orar. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que o Senhor abra a porta à tua palavra sobre cada um dos teus filhos nesse lugar. Levanta esta semana ainda, meu Deus, oportunidades para que nós possamos compartilhar o Evangelho, cheios do poder do Espírito Santo.
da unção do Senhor sobre a nossa vida, meu Pai. Limpa os nossos lábios, limpa os nossos corações, porque a boca fala do que está cheio o coração. Limpa a tua igreja, meu Deus, para que a pregação seja eficaz e possamos fazer discípulos de todas as nações. Abençoa o teu povo, eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.